Olá, bem-vindos ao P Global ao Vivo, um programa que vai ao encontro dos portugueses espalhados pelo mundo e que têm um papel ativo nas comunidades onde vivem. No mês em que assinalamos o Dia Mundial da Língua Portuguesa, olhamos para o Brasil, inevitavelmente, o país do mundo com mais falantes de português. São 213 milhões, a esmagadora maioria dos cerca de 270 milhões de portugueses que falam português, de pessoas que falam português em todo o planeta. Temos connosco 3 ilustres convidados, a quem desde já agradeço a sua presença. O embaixador Luís Faro Ramos, a professora Madalena Vaz Pinto e o ator Ricardo Pereira. Juntos vamos olhar para a língua a partir de diferentes perspectivas e tentar perceber se é tão grande aquilo que nos une como aquilo que nos separa. O português é hoje já a língua mais falada no Hemisfério Sul, graças sobretudo ao Brasil, mas também a Angola, Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Nestes, porém, sendo a língua oficial e administrativa, concorre com o crioulo de base portuguesa, criando variantes linguísticas com muitas especificidades. Permitam-me que comece pela professora Madalena Vaz Pinto. É doutorada em Letras pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, com a tese Modernismo em Língua Portuguesa, Portugal e Brasil. É membro do Real Gabinete Português de Leitura e editora-chefe da revista Convergência Lusíada, da mesma instituição. Professora, o português ainda é só uma língua ou as diferentes formas de falar o português podem pôr em causa a sua identidade? Podem pôr em causa e põem em causa a sua identidade. É uma língua falada por pessoas que falam línguas diferentes dentro de uma base comum. E nesse sentido, embaixador Luís Faro Ramos, que está no Brasil há menos de um ano, na entrevista que deu ao público em junho do ano passado, ainda como presidente do Instituto Camões, dizia que a língua portuguesa é uma língua de futuro, apesar das suas diferentes modalidades. Continua a haver um futuro brilhante para a nossa língua comum, agora, a partir do Brasil? Bom dia a todos, Leonete, muito obrigado. Sim, sem dúvida. Eu confirmei, aliás, aqui no Brasil, aquilo que eu pensava em relação ao futuro da língua. E no outro dia, a propósito das comemorações do Dia Mundial da Língua Portuguesa, ouvi uma frase muitíssimo interessante do Vinícius Terra, que é um rapper e um compositor brasileiro da nova geração, e ele disse o seguinte, que eu adorei, e que repito agora, não me canso, eu gosto de ser poliglota dentro do meu próprio idioma. E é isso um pouco que a Madalena estava a dizer. É a mesma língua, mas com nuances diferentes, e portanto aqui no Brasil fala-se de uma determinada maneira. Eu, quando estava no Camões, tive a oportunidade de andar um pouco por todo o lado do mundo que fala português. Há nuances diferentes, mas a língua é a mesma e cada dia que passa, do meu ponto de vista, enriquece, cresce, e isso é que faz o futuro. Bem, todos conhecem o ator Ricardo Pereira, que divide a sua vida entre Lisboa e Rio de Janeiro como se as duas cidades fossem quase uma só. Talvez poucos saibam é que é conselheiro da diáspora e, como tal, também um representante da comunidade portuguesa no Brasil. Ricardo, esta questão da língua faz sentido para si? Na sua vida profissional, do lado de lá do oceano, como é que tem gerido a pronúncia das vogais? Olha, antes de mais, obrigado pelo convite para estar presente e dar também boas-vindas a todos os convidados e conhecê-los também nesta nova forma e neste novo mundo virtual, não é? Espero presencialmente estar também perto brevemente. Mas, sim, a questão da língua, na minha profissão, e eu já levo 17 anos, sensivelmente, de Brasil, é giro termos começado por aqui. De facto, há, digamos, um tronco comum, há uma língua, e depois há várias, digamos, ramificações diferentes, e até mesmo dentro do próprio português falado no Brasil, dentro do Brasil há várias outras ramificações. Na minha área, naturalmente, a língua é preponderante, não é? Neste caso, pela minha atuação, pelo meu trabalho no Brasil, e para não me cingir a determinados personagens, eu tive que aprender o português falado no Brasil, que tem formas diferentes de ser falado, formas diferentes de construir uma frase. Portanto, é quase como se eu tivesse que aprender dentro da língua portuguesa uma outra língua. Isto para mim, a nível de trabalho de ator, é fantástico, a nível de trabalho de artístico é fantástico, e tem um grau de exigência muito grande, mas ao mesmo tempo é o desafio e é ótimo, não é? Mas realmente há quase como se fossem, dentro da mesma língua, várias línguas usadas em lugares diferentes, em geografias diferentes, com todas as tradições e o peso desses lugares também imbuídas
no jeito como as pessoas falam, e eu acho isso fantástico, essa diversidade da nossa própria língua. É maravilhoso. Pode dizer-se, professora Madalena, que no mundo da literatura e das artes a língua é um território mais pacífico do que na academia? Por exemplo, a Academia Brasileira é consensual a ideia de que a língua que se fala no Brasil é o português? Olha, eu acho que aí já começamos a entrar em várias etapas, em vários graus, em várias ramificações dessa conversa. Porque nos disse que a identidade da língua pode ser posta em causa, logo na sua primeira resposta. E, sim, portanto, eu imagino que de que maneira é que é posta em causa na academia? De que forma? Eu vou responder-lhe assim, eu acho que uma coisa é a academia, uma coisa é o ensino da língua, da literatura, via literatura, que é a minha praia, como se diz aqui no Brasil. Ou outra questão é o ensino da língua enquanto pedagogia e enquanto inserção de alunos nessa possibilidade de escrita e fala na vida madura. Não é? Eu estou-me a referir aos escritores. Foi a sua pergunta um bocadinho mais direcionada. Os escritores inventam géneros. Os escritores inventam palavras. Claro. Os escritores inventam línguas. Um escritor não vai ficar circunscrito a uma série de regras estritas, percebe? A própria literatura é um exemplo disso. Então, eu acho que não é por aí que vai haver um problema, a meu ver. E a prova evidente disso é que nós lemos escritores de angolanos, moçambicanos, cabo-verdianos, brasileiros, portugueses, e nunca ninguém parou e ficou chocado que o Saramago escreve facto com C. Claro. Um escritor muito lido no Brasil. Mas então, qual é a dimensão daquela corrente que defende a proclamação da independência do brasileiro, defendida ainda agora, na altura do Dia Mundial da Língua, pelo escritor e jornalista Sérgio Rodrigues, num texto Lusofonia, Adeus? Adeus. Eu acho que esse texto é um bocadinho reativo a uma outra matéria que saiu dias atrás, no mesmo jornal, sobre a maneira como alguns brasileiros estão a ser tratados, alunos, basicamente, pelos professores em Portugal. Quer dizer, esta matéria, me parece, porque esta matéria sobre esse suposto preconceito linguístico, ele foi escrito 2 semanas antes desse artigo do Sérgio. Eu li o artigo do Sérgio e eu percebi nesse artigo uma reação ainda no calor dessa notícia. Não é? Mas eu acho grave, se isso está a acontecer de facto com alguns alunos brasileiros em Portugal, é muito grave que isso aconteça, porque eu acho que há uma espécie de uma incoerência entre a chamada para que brasileiros vão morar para Portugal, com todas as ofertas, né? Com todas as facilidades para que essa vida possa ser uma vida confortável, com futuro, e ao mesmo tempo a defesa de um purismo linguístico que me parece incompatível com esse convite a uma mistura no próprio Portugal continental, né? Berço desse Portugal e desse português que começou a ser falado. Há um ano, quando o Luís Faro Ramos nos deu uma entrevista, ainda como presidente do Instituto Camões, dizia que Portugal não é dono da língua portuguesa e sugeria que outros grandes países também deviam assumir a sua parte e participar neste processo da preservação da língua. Agora, sente que o Brasil está dividido quanto a fazer a sua parte, por causa destas questões? Não, eu, voltando um pouco atrás ao que a Madalena estava a dizer, eu, enquanto era presidente do Camões, verifiquei que havia essa situação pontual na nossa rede de ensino de português no estrangeiro. Alunos brasileiros que se queixavam, alguns, de que as professoras ou os professores os pontuavam negativamente pela maneira como eles escreviam ou falavam, etc. A mesma coisa também já ouvi dizer aqui no Brasil em relação a portugueses que vieram estudar. Ora, isso são coisas pontuais que eu penso que não invalidam aquilo que é o mais importante, que são mesmo pontuais, e a regra é que todos falamos a mesma língua, embora com nuances diferentes, como eu dizia há pouco. Na verdade, o Brasil, neste momento, com os seus 200 e tal milhões de habitantes, e não podia, enfim, isso é tão forte, é uma evidência, mas como eu costumo dizer, o navio almirante da língua portuguesa, mas essa geografia vai se deslocar para a África, não tarda muito.
nós temos Angola e Moçambique com uma projeção demográfica de terem mais de 100 milhões de habitantes no final do século, e então o Brasil, que vai até diminuir um pouco a sua população, tal como Portugal, é uma tendência, infelizmente, vai deixar de ser a geografia principal da língua portuguesa. O que é importante é que, um pouco como a Madalena disse, os escritores são os porta-vozes ideais da língua. Os poetas, os escritores, inventam-na, reinventam-na, enriquecem-na, mudam-na, mexem nela, põem-na de pernas para o ar, enfim, isso é fantástico. Não belisca nem por um segundo o futuro da língua. Pelo contrário, eu acho. E é isso que nós todos temos que admitir. Claro que situações dessas, como essa que estavam a referir, enfim, um orgulho ferido, não é? Há um orgulho ferido. O brasileiro... Historicamente. Ora bem. Portanto, estamos próximos dos 200 anos da independência do Brasil. Claro. Todas estas questões, às vezes, têm alguma sensibilidade que até se compreende. E este tipo de acontecimento exagera um bocadinho, talvez, não é? Potencia demasiado esse sentimento. Acho que isso do meu ponto de vista, é praticamente irrelevante. Claro, até porque as pessoas que fluem entre um país e outro entendem-se bem, não é? Isso. Eu imagino, Ricardo, com 3 filhos cariocas, que deve ser difícil para si e para eles. Com que pronúncia é que eles falam? Eles mudam também, como o Ricardo, um pouco, adaptam-se, ora se estão no Rio de Janeiro ou se estão em Portugal, adaptam-se às 2 modalidades da língua? Ricardo, estamos sem ouvir. Está a ouvir? Já. Agora sim. O que acontece, estava-me a falar em relação às pessoas que vêm para Portugal, os atores, ou mesmo aqueles que estão no Brasil e que trabalham comigo. O que a pergunta era... Eu estava a perguntar em concreto até sobre os seus filhos, pela curiosidade de ver alguém filhos... que não tem uma responsabilidade especial, como é que lida com esta mudança, não é? Com estas modalidades da língua. Aí está, as crianças têm aspectos maravilhosos, não é? É um mundo em formação e tem uma capacidade nas idades de desenvolvimento, de adaptação e desenvolvimento das capacidades linguísticas muito maiores. Os meus filhos nasceram os 3 no Brasil, mas pronto, naturalmente têm dupla nacionalidade. E falam, e o mais engraçado, falam quando estão no Brasil o português do Brasil, quando estão em Portugal o português de Portugal, e de uma forma muito clara e natural, e isto é fantástico. Portanto, eu acho que também hoje em dia as crianças, e principalmente, falando um bocadinho da minha história de vida, eu tenho viajado e trabalhado em vários países ao longo da minha vida, e eu tenho assim um espírito um bocadinho da aventura. Eu acho que acabei também por passar isso aos meus filhos. Eu sinto que desta forma também lhes estou a dar mundo, estou-lhe a dar uma abertura maior, uma disponibilidade maior para entenderem não só as várias línguas portuguesas, se assim se pode dizer, mas também as várias línguas e as várias culturas do mundo. Então é uma coisa muito mais abrangente, tem a ver com a educação que tanto eu como a minha mulher gostamos e queremos dar aos nossos filhos. Só ainda tocando no ponto anterior, concordo muito com as opiniões tanto da Madalena quanto do Luís. Há uma coisa muito importante. Fatores pontuais não podem de maneira alguma beliscar o caminho que eu creio que a língua portuguesa está a fazer e acredito que se faça no futuro. Eu quero acreditar que hoje há uma ideia muito grande e abrangente de que a união dos países que falam e comunicam em língua portuguesa tem que acontecer cada vez de uma forma mais sólida, mais concreta, porque tornar a língua portuguesa ainda mais forte no futuro só tem benefícios. Portanto, acredito que situações pontuais não vão beliscar esse caminho, mas sim acredito, daquilo que tenho lido, daquilo que tenho visto, que a união que tem acontecido entre os países de língua portuguesa e que tem cada vez de ser mais acentuada, trará boas coisas no futuro. Madalena, a forma como se ensina o português ou a língua nacional, eu vivi no Brasil 5 anos, ainda bastante jovem, e na escola o que nós aprendíamos, o nome da disciplina não era português, era língua nacional. Claro que isto foi ainda no tempo da ditadura brasileira, infelizmente. Mas
a forma como se ensina o português no Brasil é responsável também pela forma como os brasileiros olham para Portugal e para a língua portuguesa? O que é que poderia melhorar essa compreensão? Está-me a perguntar isso, Leoneto, do ponto de vista linguístico, estritamente, ou não. Uma cultura que vem adjacente à questão... Sim. Exatamente, até os materiais que são usados para ensinar a língua, não sei, estou muito desfasada neste momento como é que é o sistema de ensino brasileiro. Eu por acaso, sou hoje em dia professora de professores da Escola Pública Brasileira. Eu sei, exatamente. Eu não entrei na universidade por aí, eu entrei num concurso para ser professora de literatura portuguesa, mas de repente vi-me no meio desta discussão, que é uma discussão de uma importância gigantesca, que é a questão da educação no Brasil. Exatamente. E sentia-me à margem, sentia-me de repente que eu estava com vontade de entrar mais profundamente. E então sou professora do mestrado, que se chama Prof. Letras, mestrado profissional, cuja característica é que só podem ser alunos desse mestrado professores inscritos com matrícula aberta dentro de uma escola pública brasileira. Esta é a condição sine qua non para que essa pessoa possa ingressar neste mestrado. Ou seja, é um trabalho fantástico. Nós estamos a convidar esses professores que já estão em sala de aula para virem fazer um curso, para virem renovar as suas perspectivas, para virem, de repente, ter tempo de se aprofundarem em questões que eles não tiveram como na altura em que se formaram. Então, não há só o Prof. Letras, há o Prof. Mate, há o Prof. História, há o Prof. Enfim. Mas então, como lhe digo, só para responder melhor à sua pergunta, eu não vejo essa preocupação, esse acento de divisão dos portugueses no sentido não de pessoas, mas de formas de falar. Eu não vejo essa questão muito presente no ensino fundamental e no ensino básico brasileiro, para ser sincera. Tá? Por outro lado, continuam-se a dar romances portugueses, por exemplo, o Primo Basílio, Essa de Queiroz, é lido. Não é? Então, eu acho que eu não sinto que haja um tabu ou que haja uma limitação em relação ao português de Portugal, e então na universidade muito menos, onde nós continuamos a ter cadeiras de literatura portuguesa. A Madalena chegou ao Brasil há 33 anos? Há mais, não é? Olha, eu contas não são muito boas. Se quiserem fazer para mim, eu cheguei em 1984. 84. E, portanto, ainda bastante jovem. Sim. E como é que foi nessa altura? O que é que sentiu? Foi uma época em que Portugal ainda não tinha a visão a partir do Brasil ainda era uma visão um pouco marcada pela primeira grande vaga de imigração dos portugueses, as piadas dos portugueses, o Joaquim e o Manuel, não é? Em 84, imagino que ainda fosse assim. Há uma mudança que nota nessa forma de olhar para os portugueses e para Portugal? Completamente. Completamente. Eu acho que hoje em dia os brasileiros têm orgulho em falar dos portugueses. Eu acho que há um intercâmbio sincero, né, e que funciona muito para além das políticas de Estado. Né? Eu acho que hoje em dia eu vejo brasileiros a citarem romancistas portugueses, e não só romancistas, cientistas portugueses, por exemplo, António Damasio. Eu vejo que há não é nem um orgulho por uma origem, é uma coisa, é um diálogo, sabe? Para haver diálogo é preciso haver uma certa igualdade. Eu acho que há um diálogo. Não há mais essa questão de ser português, é antiquado. Não tem. É isso. Flui muito bem. Sim, nas últimas décadas os movimentos pendulares de pessoas entre Portugal e o Brasil aumentou muito, não é? Ao sabor muito das conjunturas políticas e económicas, e na altura da Troika, por exemplo, só para falar na última década, houve cerca de 2019, contaram-se 18 mil portugueses a residir no Brasil, e nesse mesmo ano havia cerca de 150 mil brasileiros, eu falei de 2018 portugueses, e 150 mil brasileiros a viver em Portugal, o que para a nossa dimensão é uma comunidade gigante, não é?
Ricardo, como conselheiro da diáspora, como é que assistiu a partir do Rio esses movimentos pendulares? Acha que aumentou a compreensão mútua entre os dois povos, como também a Madalena acabou de nos dizer? Concordo plenamente. Acho que eu estou também, como eu disse, há 17 anos no Brasil, e há, sem dúvida, uma vontade de redescobrir Portugal enorme por parte dos brasileiros. Isso é fantástico, é fundamental também para o nosso país. Acho que há uma vontade de estreitar as relações, não só a nível da cultura, mas ao nível empresarial e ao nível de vários outros setores. Há também e tem havido um esforço enorme por parte de várias organizações, institutos, fundações, universidades, pessoas, para aproximar e estreitar essas relações. Acho que os dois países têm muito a ganhar, sendo e caminhando de mãos dadas em duas geografias completamente diferentes, em dois continentes completamente diferentes, mas que ganham muito quando caminham juntos. Eu sinto que, ao longo dos anos, começou de novo a haver este interesse pela ligação que Portugal tem ao nível da história com o Brasil e o Brasil com Portugal, o interesse em acompanhar este Portugal que também nos últimos anos tem mudado muito. Eu acho que, eu não vivo em Portugal já há muito tempo, mas quando volto ou passo aqui uma temporada, reparo, realmente Portugal deu uma grande volta em muitos setores importantíssimos da sociedade, a educação, a inovação, a cultura. Portanto, e lembro-me perfeitamente, nós absorvemos muito desde sempre a cultura brasileira e agora o próprio Brasil absorver muito a cultura portuguesa. Portanto, eu acho que tem havido um movimento muito de aproximação. De aproximação, fantástico, e que tem que ainda evoluir. Isso também nos compete a nós também, não tendo só aqui o nosso embaixador, mas também a nós, a Madalena, a professora, no seu setor, agora, como estava a dizer, na disciplina que está a coordenar também no mestrado, na minha área, na cultura, nós devemos também fazer e ajudar que essa ponte realmente seja cada vez mais sólida, aconteça de um lado para o outro e vice-versa, para não ser apenas num único sentido. Mas eu acho que sim, eu sou muito positivo, os últimos anos foram muito bons e acredito que ainda temos um futuro melhor para vir. O Ricardo é membro fundador da Academia Portuguesa de Cinema. Faria sentido, Ricardo, criar algum tipo de plataforma transatlântica da língua para o cinema, para a televisão, para a música, para incentivar e ver que há a possibilidade disso ser feito, que há vontade de ser feito? Algum projeto nessa base? Já. E nós no Conselho da Diáspora, uma das missões, e cada um somos 70 e poucos conselheiros espalhados pelo mundo, ligados à cultura, creio que temos uns 5, uns 6. Nós puxamos naturalmente os temas que trazemos em discussão nas reuniões que temos e no nosso encontro anual, temas ligados, obviamente, ao setor que cada um representa, e quando somos chamados a apresentar temas, obviamente eu apresento temas relacionados com a cultura, promovendo não só a ligação, e sendo eu um conselheiro que estou no Brasil, não só a relação Brasil-Portugal e Portugal-Brasil, mas também a relação europeia com Portugal. Nós temos desbravado alguns caminhos. Portugal hoje em dia já tem uma lei que permite que várias produções que aconteçam em Portugal que tenham os seus benefícios fiscais. Acho que nós temos que nos articular também, não só o Conselho da Diáspora, com tantas outras iniciativas que até mesmo o Instituto Camões, mas além do Instituto Camões, outros institutos, outras fundações já fazem muito esse apoio e essa ponte entre Brasil e Portugal. Essa já existe concretamente, muito bem feita, pode obviamente sempre melhorar, porque o Brasil, como um grande dinamizador da cultura, um grande fazedor de cultura, a nível do cinema então um grande produtor de cinema, claro. Portugal nos últimos anos tem dado assim uma grande largada, estamos todos os anos a bater, obviamente o último ano foi atípico, mas a bater recordes à nossa dimensão de produção de filmes, mas eu acredito sempre, e tenho a convicção de tudo o que também trabalho e falo com a Academia Portuguesa de Cinema,
e reuniões com o Conselho de Diáspora e reuniões também com outras entidades e com colegas de trabalho, a cultura precisa sempre de mais ajuda, de mais projeção, de mais investimentos, tanto em Portugal como no Brasil. E nós estamos aqui a falar e sabemos, começámos este debate, esta conversa com menções a poetas, a escritores. A cultura faz parte da educação, educa uma sociedade, educa as pessoas, faz com certeza os países serem melhores no futuro. Portanto, quanto mais investirmos na cultura, acredito que não é, tenho a plena convicção que não é um dinheiro desperdiçado, mas é um dinheiro que a longo prazo ou a curto prazo terá os seus devidos ganhos, e eu acho que isso é fundamental. Portanto, acho que há muito trabalho ainda por fazer, porque pode ser sem dúvida adjudicado mais participação e mais ajudas para que o setor cultural promova ainda mais esta troca entre os dois países e até por mais países, não só de língua portuguesa, outros tantos, mas também em relação a outros países na Europa que estão próximos. Embaixador Luís Fares Ramos, claro que tinha que perguntar-lhe se que tipo de projetos existem hoje neste sentido, não tanto do Camões, do ensino da língua e da partilha da língua, mas a nível cultural, que conheça e que estejam neste momento a ser criados. Deixe-me só dizer-lhe, o Rui Tavares, a propósito dessa polémica do Sérgio Rodrigues, propunha a criação de um Parlamento Internacional dos Escritores de Língua Portuguesa. Pronto, chamar-lhe Parlamento ou plataforma, mas a ideia seria defender os direitos fundamentais, a liberdade de expressão, ou seja, uma coisa que vai para além da língua, que vai para o âmago de uma cultura comum. Que projetos é que existem ou poderão vir a existir no curto prazo? Leonete, eu já respondo, deixe-me só, estava a ouvir há bocado o Ricardo a falar dos seus filhos e da maneira como eles, quando estão em Portugal, falam português de Portugal, quando estão no Brasil, falam português do Brasil. Isso é fantástico. Eu só tenho pena de ter chegado ao Brasil com os meus filhos já adultos, porque é uma riqueza enorme que eles têm, conseguem em crianças separar momentos. Eu tenho, confesso, alguma dificuldade, porque estou cá há 6 meses e já me dizem que eu, quando dou entrevistas, falo com aquela entoação do então, biblioteca, então abro mais a vogal. Mas isso, faz parte, eu acho que não é, Madalena e Ricardo, isso não nos diminui, pelo contrário, até nos enriquece aqui. É adaptação. Exatamente. Eu acho que falou-se também de pontes e de cruzar o Atlântico. Portugueses e brasileiros cruzam o Atlântico desde sempre, continuam a cruzar, e esta ponte é uma ponte muito, muito sólida. Tem sido, agora, ultimamente, mais cruzada para o lado português, porque é verdade que os brasileiros, nos últimos tempos, estão a descobrir Portugal de uma outra maneira, completamente diferente, e aqui, claro que valem questões de pessoas na área da literatura, como José Saramago, que vai festejar os 100 anos de nascimento em breve, e já agora estava-lhe a responder a uma questão de projetos. O centenário do José Saramago é um dos projetos importantes que temos aqui em vista, mas também, o Ricardo é modesto, não pode dizer que lhe fica mal, mas eu digo, pessoas como o Ricardo, pessoas como o Jorge Jesus, pessoas como o Abel Ferreira, portugueses que têm muito sucesso aqui deste lado, estão a contribuir de uma maneira notável para que Portugal seja conhecido de uma outra maneira pelos brasileiros. E isso está a acontecer hoje, agora, neste momento em que falamos. E vai acontecer no futuro, certamente. E tudo isto é cultura. E eu, tendo vindo do Camões, sei bem o valor que a cultura e a língua têm na aproximação entre as pessoas, porque, no fundo, Leonete, tudo se resume a pessoas. Isto, no fundo, é pessoas, não é? E se as pessoas, de um lado e do outro do Atlântico, têm interesse, querem conhecer-se, e cada vez mais esta relação só se vai densificando. E, portanto, acho que isso só vai, como dizia o Ricardo, só vai melhorar. Não tem como não melhorar. Projetos culturais. Nós temos no próximo ano um grande acontecimento. São os 200 anos da independência do Brasil. Mas atenção a uma coisa que é importante. É a independência do Brasil, não é de Portugal. Portanto, isto é uma festa brasileira, na qual nós participaremos com todo o gosto. Estamos até já, enfim, com uma série de ideias preliminares. Chamo a atenção também para que no próximo ano faz 100 anos da travessia aérea do Gago Coutinho e Sacadura Cabral, que liga muito Portugal e o Brasil. Portanto, é um elo muito forte. E pronto, temos o centenário do Saramago, temos muita coisa.
Temos nós um plano de atividades culturais anual, temos as nossas comunidades, temos aqui mais de 1 milhão de pessoas, entre portugueses e lusodescendentes. É um ativo relevantíssimo que nós temos que aproveitar. O Ricardo falava na parte, vivendo aqui no Brasil, acrescentando valor àquilo que são a importância da relação bilateral e da diáspora participar naquilo que é dar a conhecer o país. Porque o passado é super relevante, mas mais relevante ainda é construir o futuro com base naquilo que se passa hoje. Claro. E esse trabalho está a ser feito. De maneira que não vão faltar projetos. Acho que uma âncora importante é o Dia da Língua, o dia 5 de maio. Dia 5 de maio, que agora é Dia Mundial da Língua Portuguesa. Graças à Unesco, foi fantástico. E isso deu foi comemorado no Brasil este ano. O ano passado foi muito tímida a comemoração. Este ano teve algum relevo mais visível? Continuamos no virtual, não é? Nós não temos hipótese de fazer comemorações mais robustas. Fazer, enfim, como estamos na presidência da União Europeia, a trabalhar com a delegação da União Europeia, lançámos um livro que é Sonhar Brasília, muito interessante porque tem a ver com a CPLP toda e a Unesco também. Agora, deixe-me dizer o seguinte, eu acho que Portugal e o Brasil partilham 2 espaços muito importantes em termos estratégicos. O espaço de língua portuguesa, CPLP, e o espaço ibero-americano. E tanto um como o outro podem aportar muito valor com as suas relações regionais a estes 2 espaços. Há aqui um potencial muito, muito grande. Penso, sinceramente, que o Brasil ainda tem que fazer caminho nessas 2 áreas e que Portugal está, digamos, numa posição de dar uma dinâmica, de puxar o Brasil para esta valorização, que eu acho que ainda está, muito sinceramente, um pouco aquém daquilo que pode atingir. E nestes 6 meses, penso eu, que está no Brasil, houve algum pequeno episódio, alguma história que lhe tenha marcado pela positiva ou pela negativa, precisamente na vivência da língua? Alguma expressão que tenha usado menos... Não, há uma situação muito engraçada que é a minha mulher, que vive comigo aqui em Brasília, às compras, fala português, e uma vez numa loja uma pessoa disse-lhe: você está-se a esforçar por falar português. E ela: então, mas você pensa, de que país é que pensa que eu sou? E ela: deve ser Argentina. E ela disse assim: não, eu sou portuguesa. Ok. Isto quer dizer que, lá está, entendem-se as pessoas, claro, sempre, claro, mas em certas situações acaba por ser um pouco cómico confundir um português de Portugal com um argentino. Se está a esforçar e até nem falar nada mal português, portanto de rir. A minha experiência mais marcante até agora na área da língua foi um encontro que tive com a Nélida Pinhon, com a escritora, de origem galega. Ela lançou o livro agora, Um Dia Chegarei a Sagres. Fui ao Rio de Janeiro para vários contactos, estive com ela a falar, e de facto uma pessoa com 80 e tal anos, que é a idade da Nélida, que esteve em Portugal a escrever o livro e a investigar para escrever o livro durante um ano e tal. A maneira entusiasmada como ela fala da nossa língua e o valor que ela também acrescenta à divulgação, é um bocadinho o que eu estava a dizer há bocado. São os poetas, os escritores, que são os porta-vozes por excelência desta língua comum, e Madalena na sua área, o Ricardo, nós, enfim, tentando sempre promover. No meu caso, é aquilo que é o valor acrescentado desta língua de 280 milhões, por exemplo, no espaço ibero-americano. Claro. Por exemplo, para negócios, para intercâmbios culturais. O Ricardo falava há bocado de alcançar outros países. O Brasil tem uma marca cultural fortíssima, que eu acho que não tem igual no mundo. Eu estive em Cuba como embaixador. Cuba também tem uma marca cultural muito forte. Cabo Verde, parte musical. Então é isto que eu acho que tem que ser aplicado também de uma maneira mais estratégica, porque a língua falou aí de duas horizontes. Exatamente, mas falou de 2 questões. Realmente há quem diga, há um linguista, o Stephen Roger Fisher, que é um linguista americano que decifrou as inscrições da Ilha da Páscoa, que deu uma entrevista à Veja aqui há uns 2 anos ou 3, dizendo que a língua portuguesa corria o risco de desaparecer, precisamente para ser substituída por uma fusão entre o português e o espanhol, uma espécie de portunhol que... Não creio. Aliás,
português e espanhol juntos valem 800 e tal milhões de pessoas. Eu acho que temos que valorizar isso. São línguas de proximidade, Sim. Até no futuro talvez de intercompreensão, mas acho que não passa pela cabeça de ninguém que um dia essas duas línguas sejam fundidas, até porque cada uma está a seguir o seu caminho, não é? E cada uma tem muito futuro. São línguas ambas globais. muito vivas e muito vividas. Exato. O que é que acha, Madalena, desta tese do Roger? Olha, desaparecer eu acho difícil. Mas sim. O que é que vai ser essa língua daqui a uns anos, eu também não sei. Não sei como é que a gente vai. Eu acho que ela vai se misturar mais, não é? Porque são as pessoas, como o Luís acabou de falar, a língua são as pessoas que falam a língua. Então, e se essas pessoas andam para cá e para lá, se misturam, eu acho que vai acontecer aquilo que uma vez o Miyakoto falou, que eu adorei, que acho que é uma expressão ótima, que é que a língua vai se sujando. A língua suja-se neste sentido de ir pegando coisas pelo caminho, não é? Não tem muito como evitar esse movimento. Claro. Agora, o que eu acho, e aí aproveito para ser um pouquinho provocadora, é o seguinte: eu acho que a política portuguesa em relação à defesa da língua, eu acho que ela deveria, talvez, deslocar-se um pouquinho da ênfase na defesa para a ênfase na divulgação e na promoção das diferenças. E sobre isso, especificamente sobre isso, eu acho, do ponto de vista da universidade, que é onde eu me movimento mais, que as universidades portuguesas deveriam ter, como nós temos no Brasil até hoje, disciplinas obrigatórias de literatura brasileira. Eu acho que não faz sentido usar uma palavra comunidade dos países de língua portuguesa com diferenças hierárquicas tão presentes. Não há nenhuma razão. Então, um miúdo, um jovem português, por que ele não tem exatamente a mesma experiência de aprender alguma literatura brasileira, como nós temos aqui com todos os alunos que entram para letras? Claro. Entendeu? Todos passam por isso. Tá? Aqueles alunos que entram na universidade para a habilitação português de literaturas têm 5, no mínimo, disciplinas de literatura portuguesa. Começam lá no começo e vêm até a contemporaneidade, quando não tem a 7, eu estou a falar assim até do mais reduzido. Então, assim, como defender uma mesma língua, que é um discurso tão presente em Portugal, e ao mesmo tempo não promover as diferenças internas, para que de facto essa igualdade comece a ser visível, comece a ser palpável, percebe? Eu acho que isso é fundamental. Agora, eu também gostaria de lançar aqui, não sei se é um assunto que se quer debater um pouco mais, porque acho que a conversa está ótima, mas eu acho que uma coisa é o que nós estamos falando, da língua se misturar, dos escritores serem realmente os inventores e os atualizadores da língua. Outra coisa que é muito mais espinhosa de resolver é a questão do ensino da língua. Sim. Como é que se ensina a língua? Quando um aluno entra para a escola com 5, 6 anos, que língua, que regras gramaticais, é aí que está o problema. O nosso problema maior, que ninguém tem a culpa, não vamos ficar nessa postura de apontar culpados, porque isso é uma perda de tempo, vamos encarar o problema. Há um problema didático, onde essas diferenças estão muito mais presentes e onde é muito mais difícil lidar com elas. Percebe? E essa diferença é mais visível aqui em Portugal? Acha? Não sei se é mais difícil. Não sei. Eu acho que no Brasil tem diferenças. Não se escreve porquê tudo junto, escreve-se porquê separado. Não, tem milhões de diferenças aqui. Milhões de diferenças. Seria uma boa altura de rever o acordo ortográfico, que já tem mais de 30 anos, para que isso... Ou não é pelo acordo ortográfico que vamos lá? O acordo ortográfico, este acordo ortográfico, eu já acho que já aconteceu tanta coisa, já há tanto conflito, já tem, sobretudo em Portugal, sabe, pessoas que se opuseram, e agora tem uma situação completamente esquizofrénica, porque as editoras, algumas delas publicam segundo o acordo ortográfico, em Portugal, e continuamos a ter autores, sobretudo nos jornais portugueses, escreve-se de acordo com o português anterior
O público, por exemplo, o público jornal não assumiu o acordo ortográfico, não é? Repare uma coisa, daqui a 20 anos isso vai ter alguma importância para os alunos que hoje em dia têm uma experiência de literatura completamente diferente daquela que nós tivemos. Vai ser uma literatura nas mídias, vai ser uma literatura de books. Isso vai ter alguma importância para os filhos do Ricardo? Isso vai ter alguma importância para os meus netos? Que eu já tenho 2 netos, a Luísa e o José. Mas fazia sentido ajudar a fazer uma revisão do acordo para ajudar a esbater e atualizar? Eu acho que antes de ir para essa discussão, as pessoas teriam que tomar um calmante, teriam que beber um bom vinho branco, um bom vinho tinto, se quiserem, sei lá o que. O principal desse encontro seria a atmosfera em que esse encontro vai ser realizado. Sim. Se vai ser realizado entre pessoas que se apresentam com uma postura de defesa, portanto, automaticamente uma postura conflituosa, nem vale a pena. Eu acho que se calhar não vale a pena haver esse encontro, percebe? Okay. Porque as coisas vão-se resolvendo. Vão-se resolvendo. Daqui a 20 anos é o que eu digo. Qual vai ser o sentido da gente continuar a ter essa discussão? Não faz, não é? Mas passaram 30 e ainda temos... Pois, ainda temos um tempo. Mas então, deixa-me contar-lhe essa história engraçada. Sim. Eu cheguei ao Brasil e fiz quis entrar na universidade e tive que passar pelo vestibular. Certo. Que é o exame de adesão. O exame de acesso. O exame de acesso. Parei-me com uma redação, que era um conto, sobre um conto da Clarice Lispector. Ou seja, a Clarice Lispector não é uma escritora qualquer, acho que todos nós sabemos disso, não é? Que se chamava Esperança. E era sobre um animal que se chama Esperança, que existe. Que é uma espécie de um gafanhoto, acho eu. A Esperança pousou na mesa. Mas não é a esperança metafórica, dizia o texto, não é a esperança enquanto ideia abstrata. Eu fiquei praticamente o tempo todo desse exame assim, mas o que é a esperança? Eu não sei o que é um animal chamado esperança. Eu não sabia. Então agora percebe, é uma experiência de diferença de língua, assim, na bucha. E passou? Passei, mas não sei. Passou era o mais importante. Mas olha, foi assim uma experiência do que é que esta gente está a falar. Teve que fazer uma metáfora da metáfora. Metáfora da metáfora, exato. Sobre a questão do acordo, eu acho que é como diz a Madalena, se conseguir o que não se consegue, retirar paixão à matéria, não vale a pena. Porque ainda no outro dia na televisão assistia a um debate que tinha a ver com alguém que defendia, não vou falar em nomes, alguém que defendia alguém que se opunha, e alguém disse muito bem, eu não sou assim tão apaixonada por essa matéria. E na verdade é preciso não ser tão apaixonado assim para se tirar as boas conclusões. O que é certo é que as pessoas continuam a entender-se, ninguém para, como disse há bocado, numa leitura de um livro, de um bom livro, por ter o facto, o C ou sem o C, a vírgula ali ou ponto e vírgula, quer dizer, acho que também não seria um bom debate, nem um debate muito relevante. Peço desculpa ter interrompido o curso, Leonete, mas queria só comentar essa. Ainda bem que o fez, porque eu ia ter que lhe perguntar, não é? Assim, já respondi. Já respondi. Exatamente. E esta questão do acordo ortográfico, Ricardo, no mundo das artes, da televisão, do cinema, faz sentido ou não faz sentido? Para nós temos vários, eu quase me arrisco a dizer que nós temos vários diferentes acordos. Porque, vamos imaginar, eu quando estou a desempenhar um determinado personagem no Brasil, ele pode ser de uma determinada região, de um determinado estado, de uma determinada província, de um determinado lugar, e ainda há quase há um outro dialeto, é um português ainda mais diferente, com uma gramática totalmente diferente, própria daquela região. É um português que ou não evoluiu ou evoluiu para ali. Portanto, porque há as duas coisas, depende de se é um lugar que é longínquo, se é um lugar que teve ou tem a ligação com muitas pessoas vindas de fora ou não tem. Depende. Então eu sou muito apologista do que a Madalena tem vincado e faz-me perfeitamente todo o sentido. Ninguém vai questionar a leitura de um livro, um determinado autor, a forma como ele fala. Nós temos que às vezes deixar de lado algumas ideias preconcebidas e alguns julgamentos que
não são tão necessários para ver o bem e o quão é especial esta língua que muda, que não tem que ser rígida, a meu ver, que ela pode, sem dúvida, ter umas alterações mediante a geografia, mediante a evolução que determinada geografia teve em relação à língua. Isto é fantástico. Acredito que isto preserva a sua gênese sempre, que é o português, com a sua individualidade e com as suas características associadas a cada lugar. Acho que não podemos ser tão fatalistas, nem na... Ai meu Deus, a língua está a desaparecer. Ali não se fala, está incorreto. Há formas, há jeitos. Se um dia decidirem, de facto, sentar-se outra vez e tentarem chegar a um consenso, é como também a Madalena disse, e como o Luís disse, não pode ser com tantas armas e tanta proteção. Claro. Tem que ser de peito aberto. Na minha área, acho que temos esta abertura dos textos que eu represento, tanto em Portugal como no Brasil. Somos talvez mais ligados ao sotaque, que isso é uma característica também que pode clarificar o entendimento de um personagem, um determinado personagem para o público. Não somos agarrados sempre ao texto, sim, mas nós estamos habituados a ler textos não só em português, mas em várias outras línguas. O inglês também é diferente de país para país. Portanto, acho que somos mais open-mind em relação a esse tema, em relação a esses códigos de escrita. Nós queremos fazer com que as palavras que acabamos de ler venham para nós e sejam ditas com propriedade. Interpretar a língua. Isso é mais importante e fundamental para nós. Muito bem, perfeito. Olhem, eu espero que continuemos todos a viver entre o Brasil e Portugal, dentro de nós e nas viagens assim que se tornarem mais possíveis, com esta naturalidade. Eu nasci em Angola, vivi no Brasil, vivo em Portugal, quer dizer, eu também ser português também é isto, não é? Está portugueses pelo mundo inteiro. É verdade, sim. E, portanto, esta mundivisão não deve ser cerceada, não deve haver grelhas para isto. Muito bem, obrigada pela vossa participação, foi um prazer e espero voltar a ver-vos em breve aqui ou aí, quem sabe. Exatamente. Muito obrigado. Boa tarde a todos, muito obrigada. E obrigado pelo convite também. Boa tarde. Muito obrigado pelo convite e boa tarde a todos também. Boa tarde. Obrigada também, foi um prazer. Foi um prazer. Com todo mundo. Obrigado.